E aí, meus amados, boa tarde. Mais uma vez pontualmente aqui, 5h17, 17h17. Nosso horário bonitinho, padrão, duplicado, 17h17, que é bom que você decora, né, e fica mais fácil de você lembrar da hora da nossa live. Seja bem-vindo, Tony, Vivi, Marcos, sejam bem-vindos. Eu já vou, que eu não sou besta, já vou mandando aqui a nossa live para o grupo do WhatsApp. Ainda não reconheceu aqui, espera aí um momento. Pronto, agora reconheceu. E aí, gente, sejam bem-vindos. Como é que vocês estão? Fala, uma coisa que eu nunca fiz aqui, cara. Uma coisa que eu nunca fiz aqui coloca aí de onde vocês estão falando. Eu não sei nem de onde vocês estão falando. Vocês falam de que cidade aí? Coloca pra mim nos comentários aí pra eu saber aonde a gente já tá chegando aí com a Semana da Ansiedade, né? Deixa eu compartilhar com a galera também aqui do WhatsApp. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Me fala aí, me fala de onde vocês estão falando, da cidade que vocês estão falando. Hoje a live vai ser mais do que especial, porque, olha aí, a mamãe tá aqui em Fortaleza, Silva de Salvador, São Paulo, Vivi, olha isso, cara, né? Vai, coloca aí de onde você tá falando. Hoje a live vai ser mais do que especial, porque a gente vai falar de um tema que, assim, disparadamente, mas disparadamente, é o pilar que mais tem feito as pessoas entrarem em ansiedade ou nos surtos de ansiedade, como a gente está vendo aí nessa quarentena. Então, mas não é só na quarentena, até porque na quarentena isso fica muito evidente, certo? Mas hoje vai ser tremenda essa live aqui. Por favor, me ajuda aí a compartilhar essa live apertando no aviãozinho para a gente fazer essa live chegar no maior número de pessoas possível, porque muita gente está precisando ouvir o conteúdo que vai ser compartilhado hoje, mas muita gente mesmo, pela própria circunstância da quarentena, tá? Sabe aquela galera que liga para você ou então manda uma mensagem dizendo assim, ó, meu irmão, eu tô surtando, minha amiga, eu tô surtando nessa quarentena. Pronto, essa live é para essa pessoa, porque ela vai identificar de onde é que começou esse surto, tá? Deixa eu compartilhar aqui com a galera do WhatsApp, pra gente já ficar aqui, já mandar bala e começar a nossa live. Sim, me fala aí, veio Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, que Rio de Janeiro tá aqui também, vai Recife, Manaus, olha isso, cara. Loucura, né? Loucura. Eu não vou nem dizer o Brasil inteiro. Talvez seja as cidades que mais estão sendo atacadas pela Covid, né? A galera tá mais ansiosa, né? Manaus, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo. Olha que coincidência, né? Quem mais tava aí? Olha isso, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu mandar aqui pra galera. Deixa eu ver aqui, peraí. Estamos ao vivo. Segura aí, galera, que a gente vai começar agora. Ao vivo. Clica no link abaixo. Top. Pernambuco, Manaus, não é uma coincidência. Eu não falei brincando, não, eu falei sério mesmo, né? Parece que há uma tendência às cidades que estão mais acometidas pelo caos, né? As pessoas estarem mais ansiosas, isso é óbvio até, né? Boa. Olha aí, ó, meu primo lá tá em Georgetown, Bahamas, aí tem gente chique também aqui na live, né, Bruninho? Tá em alto mar, hora dessa, em alto mar, naquele seu navio, né, especial. Vamos nessa, galera. Já divulguei aqui pra galera do WhatsApp também, então a galera deve já tá chegando por aí. Hoje o tema é extremamente importante, como todos os outros, né? Todo tema que a gente está trazendo aqui, a gente está trazendo tema sempre relevante para a ansiedade, mas hoje o negócio eu acho que é muito útil pela questão do momento em si, né? Rapidinho aqui, deixa eu só fechar isso aqui, a gente vai começar. Vamos nessa. A ansiedade, vamos lá, vamos começar. Vamos só fazer uma revisão. Primeira aula a gente falou sobre a 7ª camada da personalidade, porque não é possível, entenda uma coisa, não é possível você vencer
o transtorno de ansiedade, não é possível você sair desse quadro de crises de ansiedade, de ataque de pânico, se você não adquirir uma certa maturidade na personalidade, ok? Eu não estou falando daquela maturidade bobinha que a pessoa, né, briga uma com a outra e fala, você é imatura, você não estou falando disso, não, estou falando de uma coisa muito mais profunda, entende? Quem perdeu a primeira aula, de repente não vai entender o que eu estou falando sobre a personalidade, sobre a camada da personalidade. Aqui eu fiz um comparativo na primeira aula sobre a quarta camada da personalidade, que são aquelas pessoas que têm um jeito de absorver, de enxergar o mundo. E a sétima camada da personalidade, que é outro prisma, né? É o olhar para o mundo de um outro lugar. Se você não alcança a sétima camada da personalidade, tudo que te chega, tudo que você experimenta nessa existência aqui, de alguma forma, ela vai te deixar ansioso, porque você está sempre comparando o mundo com o seu mundo interior. E óbvio que esse movimento no final sempre gera alguma ansiedade. Você que não assistiu a aula, você tem a apostila do próprio autor no Google, você coloca lá a teoria das 12 camadas da personalidade, você vai encontrar a apostila no Google, como também eu vou lançar aqui ainda nos próximos dias os dois aulões que eu já gravei sobre a teoria das camadas da personalidade inteira, tá bom? E depois você vai poder ver isso aí e entender melhor. A nossa segunda aula eu falei sobre alimentação, lembram? Alimentação, por quê, Thiago? Olha, eu trago aqui para vocês um sistema terapêutico que funciona, certo? Se você estiver articulando esses 7 pontos, esses 7 pilares desse sistema terapêutico na sua vida, eles funcionam e vão te tirar desse quadro de transtorno de ansiedade, beleza? Agora você precisa entender tudo. As mensagens que eu mais recebo aqui, cara, entendam isso que eu tô querendo passar para vocês. As mensagens que eu mais recebo aqui no meu WhatsApp é assim, Thiago, pelo amor de Deus, me ajuda que eu tô passando mal, eu tô com suadeira no pé, eu tô com tremedeira, eu tô com um ataque cardíaco, eu tô com pressão no peito, eu tô com falta de ar, olha, essas são as mensagens que eu mais recebo aqui no meu WhatsApp. A pessoa naquele pedido sofrido e agoniado, que a gente sabe como é, a gente que já sofreu com ansiedade, você que está sofrendo com ansiedade, você sabe que é realmente uma coisa angustiante, não é? É angustiante mesmo, é desesperador mesmo, entende? Então a pessoa chega nesse desespero e fala, Thiago, pelo amor de Deus, me ajuda. Olha, a única forma que eu tenho para ajudar uma pessoa dessa é passando ali 2 exercícios, porque eu sei que ela está no momento da crise, eu sei que ela está angustiada, então eu tenho que passar ali alguma coisa prática, rápida, que ela possa fazer e sair daquele cenário de crise. Você entende? Então eu vou ali e passo um exercício de respiração, que a galera lá do grupo sabe como é, ou então passo um exercício de descrição para que ela possa sair daquele sistema de pensamentos negativos e aliviar o sintoma da crise. Mas preste atenção, isso não resolve o problema. É isso que eu quero que vocês entendam, isso não resolve o problema. Isso vai amenizar os sintomas ali na hora da crise, mas não resolve o problema. Você entende? Você vai passar a vida inteira, praticamente todo dia, sentindo esses desconfortos, essas crises e tendo que aplicar esses exercícios. Por quê? Esses exercícios, assim como a medicação, por exemplo, né? Assim como a medicação, elas aliviam os sintomas, elas tratam o sintoma, a sintomatologia, mas não trata a causa. Não trata a causa. E olha, o que é que a gente está fazendo aqui na semana da ansiedade? Eu estou mostrando aqui para vocês, assim, ó, dando de bandeja para vocês o que são as causas da ansiedade, como tratar as causas da ansiedade. Você entende? Para você sair desse quadro de uma vez por todas, não só um dia, não só 2 dias, mas sair de uma vez por todas. Você está entendendo? Só é possível adquirindo, alcançando a 7ª camada da personalidade. Aconteceu isso na minha vida. Olha, se eu ficasse só com o conhecimento que eu tenho hoje sobre ansiedade, mas se eu não tivesse adquirido uma maturidade na minha personalidade, eu ainda seria muito ansioso, ao ponto de ter as crises. A Vivi perguntou aqui, Thiago, crise de choro tem alguma coisa a ver com... Tem. É um sintoma clássico, inclusive, das crises de ansiedade, a crise de choro. Gente, por favor, coloca as perguntas aqui na caixinha, tá bom? Porque se eu parar para ler aqui, ó, aí eu paro o raciocínio, entendeu? Por isso que eu peço sempre para vocês, coloca a pergunta aqui na caixinha, porque aí no final eu sempre respondo as perguntas que estão aqui na caixinha, beleza? Então vamos lá, presta atenção, se eu não tivesse adquirido uma maturidade na personalidade, eu ainda seria ansioso, porque a ansiedade, ela tem um elemento egoísta, ela tem um elemento do jeito de ver o mundo, entendeu? Não é que é só isso, mas tem. Por isso que é necessário, é o que eu falei na segunda aula para vocês, prestem atenção, levem a sério esse negócio da alimentação.
Se vocês podem ter remédio, pode ter a maturidade que for, mas se não tiver uma alimentação balanceada, se você tem transtorno de ansiedade, olha, tem alimento que você não pode comer, entendeu? Tem bebidas que você não pode beber, principalmente quando vai se aproximando ali da noite, exatamente esse horário aqui, 5h30, já tem algumas bebidas que são contraindicadas para quem tem ansiedade. Você entende? Se você não entender isso, você vai ser aquela pessoa que todo dia sente o desconforto cardíaco, sente o desconforto digestivo. Você vai ter crise de ansiedade se você não entender que eu estou lidando aqui de bandeja as causas da parada e que se você não olhar para isso seriamente, você vai continuar com essa péssima qualidade de vida. Entende? Ontem a gente falou sobre alimentação. Cara, preste atenção. Você que tem ansiedade, você precisa entender que tem certos alimentos que você não pode comer. Tem certas bebidas que você não pode beber. Ah, Tiago, essa aula eu perdi. Não tem problema, porque essa aula ficou salva. A primeira aula, não sou eu que não quero salvar as coisas aqui, não. É porque tem hora que quando acaba a live, tem algumas vezes que o Instagram não dá a opção para a gente salvar, como não deu na primeira aula. Por isso que é bom você sempre estar ao vivo, porque eu não sei se eu vou conseguir salvar. Entendeu? Eu não sei se eu vou conseguir salvar essa aula aqui que vai ser importantíssima, né? A de ontem, a da alimentação, a segunda aula, a gente está na quarta, né? A segunda aula eu consegui salvar, a da alimentação, né? Você vai poder ir no meu Instagram, vai ter lá eu e a doutora Carol Souza falando aí sobre alimentação, beleza? Alimentação relacionada com ansiedade. A terceira aula, olha isso, se você não entender que precisa ter um amadurecimento de personalidade, se você não entender que precisa cuidar da alimentação, e a terceira aula, eu mostrei para vocês o método D, que foi a de ontem, né? O método D que tem a ver com decisão. Olha, a ansiedade está extremamente ligada com as questões do teu entorno, com as questões do teu ambiente, com a casa que você mora, com o trabalho que você trabalha, com as pessoas que você se relaciona. Se você não entender que parte da sua ansiedade está aí, e que você, por isso, precisa tomar decisões difíceis e sérias em relação a esse entorno, a esse ambiente, se você não entender isso, como é que você vai sair do quadro de ansiedade? Olha, me diga, meu Deus do céu, como é que você vai sair do quadro de transtorno de ansiedade se você mora num ambiente que te deixa a cada segundo mais ansioso? Como é que você vai sair do quadro de transtorno da ansiedade se você trabalha com um trabalho que a cada minuto te deixa cada vez mais ansioso? Como é que você vai sair do transtorno de ansiedade se você está perto de pessoas ou de alguma pessoa que te deixa mais ansiosa? É por isso que eu falei ontem, olha, método D, você precisa tomar uma decisão extremamente difícil, mas rápida. Porque você, se for igual a mim, se você for igual a mim, você não aguenta mais esta merda desta vida aí, com os sintomas todo o tempo de ansiedade te perturbando. Perturbando, a palavra é perturbando, porque perturba a tua razão, perturba a tua capacidade de se relacionar, perturba a tua capacidade de viver. Então você vai ter que olhar para a sua circunstância e vai ter que decidir sobre ela, entendeu? Eu sei que é difícil, sei que não é fácil. É por isso que eu falei que existe um método. Quem estava na aula sabe que não é só decidir, né? Tem que decidir, tem que fazer não sei o que, tem que fazer não sei o que mais lá, tem que fazer não sei o que mais lá. Foi o que a gente falou ontem. Eu não sei, eu não estou lembrando. Eu acho que essa aula também consegui salvar também. Aí você vai lá no perfil depois e vê também, assiste a terceira aula lá. Essa é a quarta aula da Semana da Ansiedade e a gente vai falar um tema importantíssimo. Sejam todos bem-vindos, quem entrou depois eu não falei, sejam todos bem-vindos. A gente vai começar agora o tema da quarta aula. Lucão, estou melhor, graças a Deus, estou bem melhor já. Na verdade, estou zerado já, estou pronto para outra. Era só infecção intestinal mesmo, foi o camarão que eu comi domingo. Aí me deu um susto, né? Porque deu uma diarreia intensa e tal, e aí você começa a ler e sabe que isso também é sintoma da Covid. Eu fiquei meio assustado, mas tudo certo, tá tudo bem, o negócio já está funcionando direitinho, do jeito certo, né? Então, vamos nessa. Mas vamos lá, presta atenção, gente. Inclusive, esse tema de hoje, é o que eu falei aqui no início, esse tema de hoje, olha, esse pilar que a gente vai conversar hoje é o pilar, é a causa de mais de 90% das pessoas estarem extremamente ansiosas exatamente agora, nesse período de quarentena, né? Nesse período, cara, esse pilar é o pilar principal para a desorganização generalizada que essa quarentena causou na vida da galera e principalmente de quem sente ansiedade. Quem já era ansioso ficou mais ainda,
né? Ficou bem mais. E quem não tinha ansiedade começou a sentir sintomas de ansiedade. É assim ou não é? E eu vou dizer o porquê. Olha, presta atenção. 99% dos casos é isso aqui. Quando a gente não estava vivendo esse cenário de quarentena, de pandemia, esse caos que está aí fora, principalmente os isolamentos, né? Você tinha uma estrutura externa que te forçava, que te forçava a uma rotina, ok? Por exemplo, você tinha que trabalhar. Então, como você tinha que trabalhar, o que acontecia? Você não ficava até muito tarde da noite acordado, porque você sabe que tinha que acordar às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, porque tinha que arrumar o menino para levar ele para o colégio. Depois de ir para o colégio, talvez dava tempo de você ir para a academia. Depois de vai para a academia, toma um banho correndo, vai para o trabalho, chega no trabalho, almoça correndo, volta à tarde, pega o menino no inglês, vai não sei aonde, bota para cima, bota para baixo, faz comida de marido, presta atenção. A estrutura de vida acontecendo de forma natural, ela já joga para a gente a estrutura de uma rotina, beleza? E a rotina, olha isso aqui, olha para mim agora, você que sofre com ansiedade. A rotina é o principal elemento de estabilidade humana. Olha o que eu estou falando para você aqui agora. A rotina é o principal elemento de estabilidade humana. E o que é a ansiedade, minha gente? O que é a ansiedade? A ansiedade é o elemento da instabilidade presente dentro do peito da gente. Olha, é o contrário. Se a rotina estabiliza, a ansiedade é o próprio fruto dessa instabilização, ou seja, da ausência da rotina. Aí preste atenção aqui que a gente vai entender a parada agora, olha isso. O que é que aconteceu? Quando o governador do seu estado, em determinado dia, aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, foi no dia 18 de março, se eu não me engano. Depois vocês pesquisam, 18 ou 17 de março. Aí ele chega lá e fala, gente, quarentena. Ora, a gente nunca viveu isso, talvez você nunca viveu isso, eu nunca vivi isso. Quarentena, todos os estabelecimentos que não são serviços essenciais podem parar. E o pessoal não vai mais sair de casa aí porque a gente tem um negócio sério aí fora e a gente precisa se isolar, preste atenção. Aí no outro dia, do dia para você se pega ali assim, vixe, não tem mais trabalho, né? Não vou mais trabalhar. Aí você não precisa mais acordar, porque os colégios também fecharam, então você não precisa acordar cedo para levar o menino para a escola, você não precisa acordar cedo para ir treinar, né? Para ir para a academia, porque a academia está fechada também. É aquele negócio da música lá do Raul Seixas, né? O dia em que a terra parou, tudo parou e você ficou em casa, preste atenção. O que é que aconteceu? Em determinada noite você percebeu que não precisava mais acordar cedinho lá do outro dia, você falou assim, sabe de uma coisa? Vou assistir mais 3 episódios de La Casa de Papel, né? Vou assistir mais 3 episódios de Game of Thrones, vou assistir mais 5 episódios de Grey's Anatomy, né? Enfim, você foi lá e falou assim, sabe, não tem que acordar cedo da manhã, então eu vou assistir a live do Gustavo Lima aqui até 5 horas da manhã, a live do Wesley Safadão, até, enfim. Aí o que aconteceu? Você emburacou madrugada dentro e naquele primeiro dia ali a rotina se quebrou, porque agora você não acordou mais cedo, né? Não tomou o café da manhã, que é uma refeição extremamente estabilizante, principalmente para o brasileiro. Não tomou o café da manhã, já acordou na hora do almoço, comeu a primeira refeição em jejum, já foi o almoço, cheio de, né, a carne com molho, o macarrão com molho, não sei. Presta atenção, eu vou já explicar cientificamente onde é que está a parada disso aqui para a ansiedade, tá? Mas a coisa se desestabilizou toda. Ora, você faz até isso no sábado comum, quando está tudo normal, mas presta atenção, o domingo te estabiliza, porque você faz isso no sábado, fica de ressaca lá no domingo, acabado, morto, entendeu? Mas o que acontece? No domingo, bem cedinho, você já está dormindo. Aí você tem que acordar segunda de manhã cedinho. Aí isso já te estabiliza de novo. O problema da quarentena, filha, é porque não tem mais sábado, não tem mais domingo, não tem mais segunda-feira. A coisa vai e você começa a entrar numa vida extremamente desorganizada, porque não tem mais horário para nada, você está entendendo? Mas a Vivi está dizendo exatamente isso que aconteceu com todo mundo, né? Com quase todo mundo que não tem consciência sobre isso que eu vou falar. Preste atenção. A rotina se quebrou, foi todo dia é exatamente, Lu, todo dia é sábado, todo dia é domingo, todo dia é sexta, e o game da rotina está movido pelas melhores lives, né? Depende da live que vai ter hoje à noite, aí vira final de semana ou dia de semana. Preste atenção, a rotina papocou, a rotina foi pro saco.
Deixa eu falar uma coisa para vocês, é aí que a ansiedade entra. Eu sei que você não percebe, eu sei que você acha que não é isso. Não, Thiago, eu sinto uma dor no coração, eu sinto uma falta de ar. Não, a minha preocupação é com a doença, a minha preocupação é com o meu filho, a minha preocupação não tem nada a ver com isso que você está falando. Não, presta atenção, você está me falando de sintoma, eu estou te falando da causa. Eu estou te falando da causa. Quem tem uma rotina, preste atenção, quem tem uma rotina, não é que, eu tenho uma rotina, não tenho ansiedade, não é isso, mas quem tem uma rotina tem a estabilização básica para a operação humana diária. Você entende? Quando você perde a rotina, a tendência é o caos, porque tudo que desorganiza tende ao caos. Gente, 99% das pessoas que estão me vindo aqui no WhatsApp falar de que está passando mal, tremedeira, suadeira, taquicardia, falta de ar, tudo que vocês sabem, 99% eu pergunto assim, me fala só uma coisa, que horas foi que você dormiu ontem? Que horas você dormiu ontem? Mas 99%, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Isso, cientificamente, eu vou explicar cientificamente já, porque é um movimento extremamente propulsor da ansiedade. Eu vou explicar cientificamente porque, não só pela estabilidade da rotina, tá? Estou falando de fator bioquímico também, mas principalmente pela estabilidade da rotina. Perdeu-se a rotina. Né? Então, quando você desorganiza, olha, você não sabe mais. Se eu perguntar aqui para a maioria se você sabe a hora que você vai dormir hoje, sinceramente, você sabe a hora que você vai dormir hoje? Sinceramente, você sabe a hora que você vai acordar amanhã? Sinceramente, preste atenção, você está perdido, entendeu? Você está perdido, seu dia está sem horário. Seu dia está sem horário. Então, olha aqui, a rotina se quebra, abre-se um palco aí de operações propício para a ansiedade, ok? A Alessandra colocou aqui, dormir porque não consegui. Isso vai ser tema do que a gente vai falar aqui hoje, tá? Tema do que a gente vai falar aqui hoje. O não conseguir dormir, a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Vamos lá. A primeira coisa para reorganizar a rotina é você definir agora. Que hora você vai dormir hoje. E eu vou já sugerir aqui um horário por conta de um mecanismo bioquímico aí na vida do ansioso, que é interessante. Mas definir uma hora para dormir e uma hora para acordar. Definir uma hora para dormir e uma hora para acordar. Isso organiza novamente o ciclo circadiano, que é o que a gente chama ciclo circadiano. Olha, circadiano vem de circadiem, né, do latim, circadia, que é em torno de um dia, em cerca de um dia, circadiem. A gente, todo ser vivo praticamente, tem um negócio chamado ciclo circadiano, que é uma estrutura de funcionamento biológico, bioquímico, fisiológico, emocional, na estrutura do dia, 24 horas. Entende? Eu e você, seres humanos, espero que só humanos estejam aqui nessa live, né? Nós que somos humanos, nós somos seres diurnos, por exemplo. Nós somos seres que fomos feitos, nossos hormônios, nossas funções hormonais, nossa fisiologia, nossa bioquímica, ela é estruturada para funcionar ativamente durante o dia, luz solar principalmente, e relaxar, dormir, adormecer durante a noite. Você entende? Biologicamente falando, existem algumas estruturas celulares que elas captam a luz solar e produzem determinados hormônios que nos tornam mais ativos durante o dia e nos relaxam. Por isso que tem uma queda da função hormonal, uma queda do metabolismo à noite, para que a gente adormeça. Chama isso ciclo circadiano, ou então ritmo circadiano, como as pessoas chamam também, como a ciência chama. E o problema é que você está, trocando tudo. Você está destruindo o ciclo circadiano, que é um ciclo biológico. Você não tem poder sobre isso. É assim. Você, Thiago, mas é porque eu trabalho à noite, eu sou obrigado a trabalhar à noite. Beleza, você trabalha à noite por outras questões sociais, questões econômicas, mas saiba que isso não é melhor do que trabalhar de dia. Você entende? Porque a gente é feito para funcionar de dia, à luz do sol. Preste atenção numa coisa, você começa a organizar essa história do ciclo circadiano e do relógio biológico na hora que você define a hora para dormir e a hora para acordar, porque você dá uma estrutura para o seu dia.
Você entende? Eu vou aqui falar da glândula pineal, da melatonina e de como isso é produzido na ausência da luz, e vou determinar um horário, porque a ciência também diz, olha, a glândula pineal produz muito bem a melatonina, que é o hormônio do sono, até tal hora. Mas fique aí, eu não vou dizer que você tem que dormir tal hora, mas você precisa pelo menos você precisa definir hora para dormir e hora para acordar, porque você precisa ter um parâmetro daquelas 7 horas, 8 horas de sono estabelecido. Você precisa ter isso para que você tenha um senso de rotina no teu dia, senão você fica totalmente perdido. Ok? Então, a primeira coisa que eu queria que vocês fizessem saindo daqui é definir hora para dormir e hora para acordar. Mas Tiago, eu não posso definir hora para dormir porque eu não consigo dormir. Tiago, calma, cidadão. Calma, eu vou explicar para você uma porção de coisa que você pode estar fazendo, que é exatamente o que pode estar causando esse negócio do eu não consigo dormir. Calma, só acredite nesse careca aqui, acredite, marque aí uma hora para dormir e uma hora para acordar, né? Em um intervalo de 7 a 8 horas, beleza? 7 a 8 horas de sono é o tempo médio necessário aí para um ser humano normal, médio, ok? Vamos lá, vamos falar das questões exatamente que tem a ver com essa história do Tiago, eu não consigo dormir. Tiago, eu não consigo dormir. Ora, por que é que você não consegue dormir? Por que é que você não consegue dormir? Porque você pode chegar para mim e falar, Tiago, eu não consigo dormir porque eu não consigo, eu tento pregar o olho, mas eu não consigo. Mas o que é que você acha que pode estar fazendo alguma coisa? Você acha que pode estar fazendo alguma coisa para que o sono não venha? Ou você acha que você está fazendo tudo certinho? Está tudo certinho e o sono não vem? A Maria está falando que não ter rotina causa ansiedade, mas é isso que eu estou falando desde o começo da live, Maria. A rotina é o principal elemento de estabilidade. Sem a estabilidade da rotina, fica tudo instável. E a instabilidade é um palco de operação propício, mas muito propício para a ansiedade, né? Mas presta atenção, será que você está fazendo tudo certinho mesmo? Olha, um dos motivos pelos quais as pessoas não conseguem dormir é porque elas não planejaram, olha o que eu falei na aula de ontem, né? O planejamento, elas não planejaram, por exemplo, antecipadamente o ambiente que elas vão dormir, né? Elas vão para o quarto delas, mas o quarto delas é barulhento, ou então elas moram perto da avenida, né? Então quando elas estão dormindo, o carro passa, dando buzina, trem passa, enfim, imagina aí um quarto barulhento. É óbvio que a sua qualidade de sono não vai ser boa. Será que você não dorme, né? Porque tudo é muito barulhento? Ah, Tiago, mas aí você está falando de uma questão de moradia e tal. É o que eu falei na aula de ontem, filho. Volta para a aula de ontem, então. É por isso que eu estou falando, se você quiser curar esta merda dessa ansiedade, você vai ter que tomar uma decisão difícil, entendeu? Será que a decisão que está te faltando não é mudar de canto? Porque aí onde você está não dá para dormir, ninguém dorme aí na sua casa, na verdade? Por que é que você acha que a ansiedade é mais evidente nos grandes centros urbanos? Por que lá na fazenda é difícil ter alguém que sofre com transtorno de ansiedade? Por que você acha? Né? É claro que tem vários fatores, o estresse, o trabalho, a correria, mas o barulho também. O barulho, a vida noturna. Entende? Então preste atenção. Será que não é o barulho? Preste atenção, tem gente que não planeja o colchão. Será que não é o teu colchão que não te deixa dormir? Será que é o lençol que não te deixa dormir? A temperatura do teu quarto? Tudo isso faz parte do que a gente chama de higienização do sono, né? Planejar o sono, olha, tem que estar agradável, senão você não dorme mesmo não, entendeu? A temperatura do ambiente, você bota muito gelado ou muito quente, geralmente ali uma temperatura boa para o sono é de 22 graus a 24 graus Celsius, né? Pra você ajustar ali o ar-condicionado, se você tem ar-condicionado, para dormir. Outra coisa, e talvez a pior de todas, olhem para mim agora, que essa que eu vou compartilhar com vocês aqui talvez seja a pior de todas. Pior de todas. Isso aqui praticamente todo mundo erra hoje em dia, todo mundo erra. E é por isso que chega lá e fala assim, eu não consegui dormir. Tiago, é óbvio que você não conseguiu dormir, filhote, é óbvio. Sabe por quê? Você fica com a luz na sua cara. Você fica com esse celular na cama, você fica com essa televisão ligada na cama. O celular e a televisão emitem uma luz branca e uma luz azul, que elas simulam, elas são a mesma estrutura da luz solar. Preste atenção,
com essa luz branca aqui na sua cara, com essa luz azul na sua cara, tanto do celular, do aparelho celular, como do aparelho televisor, eles emitem uma luz branca e uma luz azul que envia uma mensagem para o negocinho aqui chamado glândula pineal. Anota esse nome aí. A gente tem no nosso cérebro um negócio chamado glândula pineal. A glândula pineal, ela secreta, ela produz um hormônio chamado melatonina. A melatonina é o hormônio do sono. É o hormônio que promove aquela sonolência, a dormência. Ó, presta atenção. A galera tá escrevendo, eu não vou ler, cara. Presta atenção, cara. Se você fica com essa luz aqui, se você fica com essa luz na sua cara, né, com a luz da televisão, com a luz do celular, com a luz, a glândula pineal não produz a melatonina, porque a melatonina é produzida na ausência da luz branca. Então será que você não está conseguindo dormir? Não é porque você fica no celular à noite? Se tem que ficar no celular, pelo menos coloca aquela função de baixar a luz, baixa totalmente a luz, porque isso acaba com o teu sono. Se vai assistir televisão, tenta baixar o brilho da TV para quebrar a estrutura da luz branca e da luz azul. Será que você não está dormindo, né? Porque você está dando estímulo errado para o seu corpo? Né? O que é que você está... A nossa segunda aula lá, o que é que você está comendo antes de dormir? O que é que você come antes de dormir? Será que você, no cafezinho da noite, não toma café, Coca-Cola, alimentos com cafeína, alimentos gordurosos que dificultam a digestão? Será que você não consegue dormir mesmo? É você que está provocando essa insônia. Você entende? Olha, a ignorância, não saber algumas coisas, às vezes faz você errar. É por isso que na Bíblia está lá, ó, pecas porque não sabes, não sabes e por isso pecas. Entende? Será que não é você que provoca a sua insônia? Outra coisa também, olha, presta atenção, cara. A gente está num grupo aqui de WhatsApp. Vocês não têm noção das mensagens que eu recebo. Vocês não têm a mínima noção. Do nada, a pessoa me enviou uma mensagem de uma mãe chorando, o filho morto. Eu fico querendo saber assim, por que você me enviou isso, pelo amor? E é só a mensagem, é só o vídeo, o vídeo. Não tem nada, não tem nenhuma frase, uma reflexão, né, que pudesse justificar aquele vídeo. Não, é só o vídeo, a mãe chorando, o filho morto. Eu fico imaginando, mas o que é o filho dela? É a mãe dela? Né? Não é porque ela está viva. Por que é que ela me mandou? Será que você não está alimentando a sua mente com porcaria, com desastre, com tragédia antes do seu sono? Olha, preste atenção no que eu vou lhe falar agora, né? É contraindicado para um ansioso assistir esses telejornais antes de dormir, à noite. Nossos hormônios já estão mais baixos. Olha, à noite, não é só para o ansioso não, à noite, para essas questões emocionais é sempre mais difícil, porque nosso metabolismo está mais baixo, entendeu? As funções estão mais baixas, é tudo só devagarzinho, funcionando devagarzinho para adormecer. É óbvio que a noite ela é pior para as questões emocionais. As pessoas chegam à noite e ficam assistindo telejornal, né? Telejornal de miséria, de desastre. Tem gente que não está conseguindo dormir nessa quarentena porque virou jornalista, fica contabilizando morte a morte, né? Morte a morte, fica contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você não é jornalista, você não é jornalista, você não precisa ficar atualizando as notícias de 10 em 10 minutos, não. Entendeu? Thiago, mas porque eu fico querendo saber se acharam a cura. Minha filha, quando acharem a cura, você vai saber pela sua janela. Vão gritar do seu elevador, vão gritar da sua portaria. Entendeu? Na verdade não é isso, é a história da quarta camada da personalidade. É lá na primeira aula. Você tem um buraco no seu peito, você tem um vazio afetivo no seu peito que você tenta preencher com alguma coisa, e quando você vê uma notícia de desastre, isso te faz sentir um pouquinho melhor, porque a sua vida está um desastre. Você entende? Então quando você vê um desastre na televisão, isso de alguma forma te acalenta, porque você está vendo um sofrimento maior do que o seu. Por isso que eu falo que tem que sair da quarta camada. A pessoa, gente, presta atenção, a pessoa come errado, a pessoa assiste desgraça de noite, a pessoa fica no celular com a luz branca na cara dela, na televisão com a luz branca na cara dela, e ela quer dormir.
E ela quer dormir. E essa cara pálida não tem coragem de me mandar uma mensagem e dizer: eu não consigo dormir. É óbvio que você não consegue dormir, filhota, mas é óbvio. Né? Quem é o ser humano que conseguiria dormir fazendo o que você faz? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tá aqui, ó. Chega a noite, eu já estou no meu chazinho, ó. Chazinho já, ó. Chazinho. Chega assim que tanto, já estou no chazinho. Estou falando com vocês aqui, se vocês verem, meus olhos já estão ficando meio... Entendeu? Porque eu já vou caminhando para o sono, você está entendendo? O sol se põe, eu vou já falar, se você ficar nessa live aqui, no final, eu vou contar para vocês um exercício que vocês não têm noção, simples, qualquer pessoa pode fazer. E esse exercício, ele começa a educar a glândula pineal, educar a tua mente para dormir, para adormecer na hora certa, na hora ideal, que é antes de meia-noite. Eu vou já falar sobre isso. Eu vou já falar desse exercício, tá bom? Mas sair da ansiedade é uma arte, entendeu? Sair desse transtorno de ansiedade é uma arte que você aprende. Só que não é difícil, não. Quando você percebe as coisas, você vai fazendo as coisas, começam a fazer parte do teu hábito, entendeu? Começa a fazer parte do teu hábito, é uma sequência de coisas que você vai fazendo, que viram habituais, que se automatizam, e daqui a pouco você está tranquilo, você está equilibrado. Mas você precisa conhecer. Ah, Tiago, eu não consigo dormir, mas minha filha, ninguém conseguiria dormir fazendo o que você faz, tomando café à noite, energético à noite, Coca-Cola à noite, bebidas que tem cafeína, comidas gordurosas, assistindo porcaria. Quem é que consegue dormir desse jeito, meu Deus do céu? Pelo amor de Deus, e se consegue dormir, se consegue pregar o olho, vai ter terror noturno, vai ter pesadelo. Isso não é dormir bem. A galera acha que dormir bem é só não ter insônia. Ah, Tiago, eu não tenho problema com sono, eu durmo a noite inteira. Tá, cidadão, mas você dorme bem a noite inteira? Insônia é só um dos distúrbios do sono. Mas será que você não tem a noite fragmentada de sono, por exemplo? Você até parece que dorme a noite inteira, mas quando você acorda, pouco tempo de acordado, pouco tempo de desperto, você já está cansado. Entendeu? Por quê? Porque você não recarregou a bateria. É por isso que o título dessa aula é: a tua bateria está viciada. Eu nem estou falando da insônia, olha, que eu não estou nem considerando a insônia, eu não estou nem considerando aquele cara que não dorme, que não prega o olho. Eu estou considerando você que acha que dorme bem, mas não dorme não. Porque você tem sono fragmentado e nem sabe, você passa a noite inteira desperto e nem sabe. Você não entra no que a gente chama de sono REM, que é a zona do sono onde você realmente repara a célula, repara o cansaço emocional, repara o cansaço físico. Você nem chega nesse sono. Quanto tempo faz que você nem sonha? Você não sonha, meu filho, você não sonha. Você não sonha, e quando sonha é pesadelo. A ausência de sonho, por exemplo, você está pensando agora, pô, não sonho mesmo. Qual foi o último sonho que eu tive? Tá aí, a justificativa. Você não dorme, né? Você está numa estrutura de sono muito superficial, entendeu? E aí você acorda outro dia completamente, assim, eu não vou dizer logo no começo do dia, mas poucas horas de funcionamento, você já está exausta. Porque você não reparou a célula, você não reparou a emoção, você não reparou o cansaço fisiológico, entendeu? Porque o seu sono está ruim e você não sabia, porque você acha que sono ruim é só não dormir, só não pregar. Não, isso aí é o nível mais alto, né? Que é a insônia total completa já. Beleza? A gente precisa fazer a higiene do sono, presta atenção. A gente começa a dormir, olha para mim, a gente começa a dormir quando o sol se põe. Não é que você tem que ir para a cama quando o sol se põe, não, tá? Estou falando que a gente começa o processo de adormecimento quando o sol se põe. Quando o sol estiver desaparecendo, preste atenção agora para mim, olhe para este careca que vos fala. Se você sofre com um transtorno de ansiedade, você tem que fazer isso que eu estou te falando agora. Quando o sol começa a se pôr, você tem que conscientizar que o sol está se pondo primeiro. Já vou falar o exercício, tá? Pera aí, já vou falar o exercício. Você tem que conscientizar que o sol está se pondo primeiro. Você tem que pensar, pô, o sol está se pondo, está chegando a noite, né? A partir daí, você começa a adotar as estratégias para dormir. Você entende isso? É por isso que eu falei que quando o sol começa a se pôr, você tem que começar a dormir também aqui na sua mente. As estratégias têm que começar aí, ok? Tá, o sol está se pondo, então peraí, eu já não posso mais agora beber bebidas cafeinadas, por exemplo.
Eu não vou tomar café, eu vou tomar um chazinho. Ah, mas um chazinho de camomila, um chazinho de maracujá, passiflora, né, que é a flor do maracujá. Entende? Um chazinho de erva cidreira, enfim, aquele chazinho lá conhecido da vovó, né? O chazinho lá que você sabe que ajuda a relaxar. Ah, mas você não vai mais beber energético, você não vai mais beber Coca-Cola, você não vai beber cafeína, você vai beber um chazinho. Entendeu? A partir do momento que o sol se pôs, você vai evitar comidas muito gordurosas, entendeu? Se for uma gordura boa, uma castanha, né? O azeite, enfim. Mas você não vai mais comer aquele, né? Ah, eu vou pedir aqui um filé à parmegiana. Aí vem aquela lapa de queijo em cima do filé, vem molho de não sei quem, vem cuspe, vem tudo dentro daquele prato. Você vai começar a entender, olha, já anoiteceu, então eu tenho que comer comidas mais leves, vou priorizar as comidas naturais, né? Se eu for fazer um sanduíche para mim, fazer um sanduíche com pão integral, sem molho. Você tá entendendo? Ai, Tiago, mas isso aí também, preste atenção, cara. Ou é isso, ou é você passar a noite inteira acordado, passando mal, achando que vai morrer. Você tá entendendo? Você que vai escolher. Eu não tô mandando você fazer nada. Eu só tô dizendo qual é a opção. Ou é isso, ou é essa opção, que é um pouco mais consciente, um pouco mais equilibrada, ou é você passando mal a noite inteira. Entendeu? É você passando mal, é aquele suco gástrico voltando, é o refluxo, é o pensamento de morte, é o desespero, a falta de ar. É isso então, você que escolhe, eu só estou te dando a opção, entendeu? Se você acha difícil tomar um chazinho em vez de café, comer uma coisa mais saudável, em vez de um sanduba do McDonald's, molho, não sei o quê, se você acha difícil isso, então que fique com seu desespero noturno. Você entende? Para mim, difícil mesmo era aguentar a noite passando mal, achando que ia morrer, com taquicardia, com suadeira fria, palpitação cardíaca, falta de ar. Para mim, isso é difícil. Isso é difícil. Ajeitar, organizar minha alimentação, né? Começar a diminuir a luz, começar a diminuir a luz do celular, diminuir a luz da televisão se for assistir um filme na cama. Pô, tem coisa mais fácil que isso, é 2 cliques, é 3 cliques. Função, brilho, segura lá o botão para diminuir o brilho. Pô, isso é difícil? Você disser que isso é difícil para mim, eu vou começar a achar que você já começou a ter a ansiedade de estimação, que a gente chama. Você já começou a gostar do sofrimento porque deve ser um jeito que você chama a atenção das pessoas com o seu sofrimento. Porque mais simples do que isso, né? Pô, comer melhor, começar a diminuir a luz à noite, em vez de bebidas cafeinadas, tomar um chazinho. Mais fácil que isso eu não sei o que aqui tem. Mas preste atenção. Aí você começa a ir para adormecer, né, junto com o pôr do sol. Você começa a pensar, a partir de agora eu vou começar a relaxar. Meu querido, vai chegar assim perto de meia-noite, você já está desmaiando, você está pedindo arrego, entendeu? Em vez de escutar uma música agitada, em vez de optar por treinar à noite, por exemplo, né, fazer aquela atividade física intensa à noite, você faz de manhã, porque a atividade física intensa à noite pode piorar a qualidade do seu sono. Eu estou falando, prestem atenção, eu estou falando do que é convencional. Porque tem gente que vai falar assim, pô, Thiago, mas para mim é diferente. Para mim é diferente. Por exemplo, a atividade física melhora o meu sono. Quando eu faço atividade física à noite, para mim a noite de sono é maravilhosa. Ótimo, beleza, continua então. Eu estou falando do que é convencional, do que é para a maioria. Existem as exceções. Ok? Então, a convenção é que se você faz uma atividade física intensa à noite, ok? Se você faz uma atividade física intensa à noite, a tendência é que você vá dormir mais tarde, que você tenha dificuldade para adormecer e tudo mais. A Lu colocou aqui, ó, mas comer o macarrãozinho com molho de tomate na janta é bom, viu? Eu não estou dizendo que é ruim, ok? Eu não estou dizendo que é ruim. Olha, tem comidas maravilhosas aí com bastante molho, eu gosto inclusive de comida molhadinha, entendeu? Não estou dizendo que é ruim, eu estou dizendo que pode dificultar o seu sono, e se você tem problema com sono é bom você atentar para isso, ok? É o que eu estou falando, a convenção é essa. Pode ser que para você, pô, teve um cara aqui na live que falou assim, ó, pô, Thiago, eu só durmo se eu tomar um energético. Eu só durmo se eu tomar um energético. Olha, cara, beleza, né? Não vai falar isso muito alto assim pra galera da ansiedade não, porque senão a galera vai se perder aí, porque não é normal, entendeu?
Pode ser que você tenha um intestino virado ao contrário, né? Tu é feio pra caramba mesmo, entendeu? Tu é meio estranho. Então as coisas podem ser tudo ao contrário contigo, entendeu? Tá entendendo? Eu tô falando do que é convenção. A convenção é essa que eu tô explicando pra vocês. Olha, não tome cafeína depois das 18 horas, por exemplo, beleza? Mas vamos lá. Aí é o seguinte, faça a higienização do sono. Eu prometi pra vocês que eu ia falar do exercício aqui. Olha aqui, lembra aqui. Lembra que eu falei para vocês que existe a glândula pineal. A glândula pineal, ela é responsável pela produção da melatonina. A melatonina é o hormônio do sono, ok? Olha para mim, olha para mim. A melatonina é o hormônio do sono. A glândula pineal, ela só começa a produzir melatonina na ausência da luz. Então, preste atenção. Como é que funciona o ciclo circadiano que eu falei lá no início? Lembra que eu falei que a gente é ser humano, ser vivo, temos um ciclo circadiano que é o ciclo de funcionamento do dia e nós somos seres diurnos e não noturnos. Por exemplo, a coruja é um ser noturno, né? Todo o sistema biológico da coruja apronta ela para caçar, para comer, para viver à noite e de dia ela dorme, entendeu? É um bicho noturno. Nós somos um bicho diurno, toda a nossa estrutura biológica é feita para funcionar durante o dia. O que é que acontece? Quando a luz natural do mundo se põe, que é o sol, a glândula pineal, ela parou a luz, então tem a ausência da luz, ela começa a produzir a melatonina aí, ok? É claro, se você continua enviando a luz para os seus olhos aqui, branca, ela vai ter dificuldade de produção porque ela vai achar que ainda é dia, entendeu? Por isso que a gente deve baixar a luminosidade dos aparelhos. A glândula pineal começa a produzir melatonina, então, a partir ali das 18 horas, quando o sol se põe completamente. E ela vai produzindo melatonina, olha isso, ela vai produzindo melatonina, o pico de produção de melatonina pela glândula pineal, a ciência comprova, é mais ou menos 23h30, 23h45, antes de meia-noite. Quando passa de meia-noite, a glândula pineal já não está mais praticamente produzindo melatonina. É por isso que a pessoa ansiosa, quanto mais cansada ela está, quanto mais tarde ela vai dormir, menos sono ela tem, porque depois de meia-noite a produção de melatonina já é muito baixa. Então passou de meia-noite, a tendência é que tenha mais dificuldade para dormir, porque a melatonina é mais baixa. Você entendeu? Então preste atenção agora aqui no que eu vou te falar. Existe um exercício prático para você exercitar a produção da melatonina, por 2 motivos eu vou explicar para vocês, mas que é extremamente eficaz. Eu faço isso nos meus grupos individuais de ansiedade e assim a eficácia é quase 100%. Qual é o exercício? Pelo menos 2 vezes por semana, anota isso, pelo menos 2 vezes por semana, você assistir ao pôr do sol. Olha como é simples, o exercício de assistir ao pôr do sol é terapêutico, é curador para quem sofre com ansiedade. Assista ao pôr do sol 2 vezes por semana, pelo menos, e me diga os efeitos disso na tua vida. Eu vou explicar por que agora cientificamente, porque tem gente que fala assim, mas é um exercício bobo, né? Aí eu pergunto para a pessoa, você já assistiu ao pôr do sol? Ela, nunca. Por quê? Porque não é típico do ansioso parar para assistir ao pôr do sol. O ansioso, ele está agoniado, ele está rápido, ele está enérgico, ele tá perturbado. Essa pessoa não tem tempo de parar 30 minutos, 20 minutos e contemplar o pôr do sol. Por dois motivos, que você deveria, tá? Por 2 motivos pelos quais você deveria assistir ao pôr do sol 2 vezes por semana. Primeiro, você começa a educar conscientemente, através da sua consciência, da sua contemplação, você começa a educar a glândula pineal na produção da melatonina, porque você está ali observando o momento exato. Olha, o sol está aqui vindo e você está admirando todos os detalhes ali, o sol se põe, ou seja, a luz acaba e a glândula pineal começa a produzir melatonina. Esse é o primeiro ponto, beleza? É um exercício prático de estímulo visual. Você está vendo a luz do mundo acabar e você está mandando uma mensagem para a glândula pineal. Olha, produção de melatonina agora, beleza. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é mais profundo. Tem a ver com a 7ª camada da personalidade da nossa primeira aula. Olha isso. Quando você começa a observar o pôr do sol com consistência, você faz a primeira semana, faz a segunda semana,
A chance é o seguinte: na terceira semana, na quarta semana, você vai começar a perceber alguns elementos mais profundos no pôr do sol. Você começa a se emocionar diante de um pôr do sol, você não sabe por quê. Aconteceu comigo, né? Eu fazia esse exercício, assistia ao pôr do sol, a gente mora perto da praia, eu e a Renata, a gente tem prática praticamente assim, 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, não, 4 é exagero, 3 vezes, 2 vezes na semana, a gente vai à praia com os meninos e contempla o pôr do sol. Isso é prático lá em casa já. Tem um determinado momento que você para refletir sobre o pôr do sol e aquilo te emociona, te toma de um jeito que você não sabe o que é, você só sente vontade de chorar, entendeu? E eu vou explicar o que é esse movimento emocional. Quando você começa a contemplar esses eventos estáveis, por exemplo, o pôr do sol é estável. Se você estiver triste, se você estiver feliz, se você tiver perdido um ente querido, se você tiver acabado um namoro, se você estiver diante de uma pandemia como a gente está, olha, o sol vai se pôr. Entendeu? Independente de como você esteja, de como as pessoas estejam, o sol vai se pôr. O sol nasce e ele se põe. É um evento estável. Preste atenção, o mundo tem vários desses eventos estáveis, mas o pôr do sol é o mais simples da gente observar. Quando você está diante desses eventos estáveis, a mente, se você faz com uma certa frequência, a mente, ela caminha para uma profundidade dentro dessa estabilidade e ela estabiliza o próprio ser, porque tem uma hora que você percebe exatamente isso no pôr do sol. Presta atenção, cara, olha o que é que você percebe, olha para mim que essa é a parte mais importante dessa live. Diante do pôr do sol, você percebe o seguinte, olha, eu sou um merda. Caramba, bicho, eu sou um nada. Olha isso, cara. Eu não existia e o sol se punha. Eu existo e ele continua se pondo. Eu vou morrer e ele vai continuar se pondo. Você entende? Olha, esse mundo é estável. Apesar de todos os caos, né, que a gente vê por aí, apesar de toda a instabilidade que a gente vê na sociedade, o mundo é estável. Você entende? Olha, o mundo é estável. Quando você olha para isso, cara, você percebe assim, caramba, bicho, presta atenção. Ou eu viro gente e me incluo nessa estabilidade, ou eu viro gente e produzo algum tipo de mudança dentro do pequeno mundo que está aqui aberto para mim, da parcela de mundo que me aparece, ou eu sou um nada, entendeu? Porque o sol vai se pôr. Olha, o sol vai se pôr independente da minha ansiedade. O sol vai se pôr independente da minha taquicardia. O sol vai se pôr independente se me falta o ar ou se me entra o ar. Preste atenção, cara. Esse exercício é terapêutico. Quando você começa a contemplar o pôr do sol e ver a grandeza do mundo, você começa a entrar na sétima camada, que é o outro exercício para a sétima camada, para quem assistiu a primeira aula. Contemplar o pôr do sol, porque você começa a incorporar a estabilidade do mundo dentro do teu peito. Você começa a ter a real dimensão do teu tamanho, você entende? Que é ridiculamente pequeno, mas, presta atenção, você se comparar ao mundo e à estabilidade dele e se sentir pequeno é diferente de você olhar para a sua circunstância e se sentir pequeno. Diante do mundo, nós, cada um aqui é nada, é grãozinho de areia, entendeu? Você não pode ser grãozinho de areia, é no mundo que te chega, é na tua família, é no teu trabalho, é nas tuas amizades, é com teus pais, é com teus avós, é com a pessoa necessitada que te chega. Presta atenção, cara. Se achar pequeno diante do mundo, isso aqui não é menosprezar o seu poder, é se instalar na realidade. Porque tem muita gente que está com ansiedade, pelo contrário, porque se acha demais e como vê que não tem capacidade na prática, fica muito distante o que ele se acha do que ele realmente é. Aí vem uma ansiedade existencial. Você entende? Contemplar eventos estáveis, e não tem nenhum mais estável que o pôr do sol. Por isso que eu falo, coloque na sua agenda, contemplar o pôr do sol 2 vezes por semana. As pessoas começam a fazer esse exercício sem saber ao certo se ele funciona, porque, né, parece meio bobo contemplar o pôr do sol, Thiago. É bobo, mas você nunca fez, então teste, né? Mas sabe o que é que vai acontecer? Eu já vou dizer.
3 semanas praticando esse exercício, olha, 3 semanas, é menos de um mês, 3 semanas praticando esse exercício, você vai ver que a sua ansiedade começa a estabilizar e você não sabe de onde vem. Talvez você não venha nem aqui mandar uma mensagem pro carequinha e dizer assim, careca, funcionou. Sabe por que você não sabe nem de onde vem? Você está lá assistindo ao pôr do sol, 3 semanas assistindo, 2 vezes por semana no mínimo, a coisa começa a estabilizar, você nem lembra, entendeu? Você nem lembra, mas a coisa está te estabilizando. Não deixe de praticar esse exercício. Olha, são 2 exercícios que eu não abro mão. Banho gelado pela manhã e pôr do sol. Banho gelado pela manhã e pelo menos 2 vezes o pôr do sol. No isolamento, que eu e a gente não está podendo ir para casa, né? Tem uma varandinha lá no nosso prédio que dá para ver o pôr do sol. A Renata faz até mais do que eu. Né? A Renata praticamente todo dia contempla o pôr do sol. É por isso que não tem ansiedade, né? Não sofre com transtorno de ansiedade. Tem também uma personalidade ansiosa como a minha, a gente é assim, mais ligado, mais preocupado, mas a gente não tem transtorno de ansiedade, entende? Não tem as crises de ansiedade, e é isso que eu estou propondo a vocês, ok? Então, preste atenção, os 2 pontos mais sérios que a gente conversou aqui: higienização do sono. O seu sono começa a partir do pôr do sol, ok? Então, quando o sol está se pondo, conscientemente você já começa a dizer, pronto, agora eu tenho que começar a relaxar. Então eu não vou mais fazer nada intenso, né? Não vou fazer faxina 8 horas da noite, para quê? Né? Vou começar a me agitar aqui, ficar com raiva, calma. Então, sol se pôs, é hora de você começar também a se pôr, entende? É um movimento solar, não precisa ser começar a se pôr. Então, não vai beber mais cafeína, não vai comer mais comidas gordurosas demais, vai tentar, né, evitar aquelas más alimentações, vai começar a fazer uma seleção melhor dos alimentos. E principalmente diminuir as luzes brancas. Se puder deixar só a penumbra, pôr do sol tá em casa, deixa 1, 2 luzes abertas só, a casa já na penumbra, entendeu? Você tem que começar a organizar isso na sua vida, beleza? Diminui a questão sonora também, nada de som alto, nada de músicas né, acelerada, a coisa você tem que começar a se pôr também. Aí eu quero ver você olhar para mim e dizer que não consegue dormir. Você vai ligar para mim e dizer que não consegue ficar acordado. Tiago, agora eu não estou conseguindo mais ficar acordado. Entendeu? É isso, gente. Higienização do sono e contemplar o pôr do sol 2 vezes por semana, pelo menos. Por esses motivos que eu acabei de explicar, tá bom? Deixa eu ver algumas perguntas aqui. Vamos lá. Todos que eu não falei, beijo grande, tamo junto, tá? É porque... é o que eu falo sempre, cara, eu tenho que desenvolver esse negócio de estar falando e ler vocês aqui, que eu não tenho ainda. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver as perguntas, vamos nessa. Tem algumas perguntas aqui, pera. Epa, deixa eu ver. Isso acontece comigo quase sempre que tomei a decisão. A Vivi me falou isso no WhatsApp. Vivi, tamo junto, tá? Eu não sei em que momento da live você falou isso aqui, mas estamos juntos, é isso aí, cara. A meta de vida tem que ser sair da 4ª camada da personalidade. Essa camada é uma bosta. 4ª camada da personalidade é uma bosta. Tudo é sobre você. Você fica insuportável. Essa pergunta é legal. A gente falou sobre isso hoje, né? Qual o melhor horário para um ansioso dormir? Lembra que eu falei que o pico de funcionamento da glândula pineal para produzir melatonina é meia-noite. Então, o melhor horário, o horário ideal para dormir, antes de meia-noite, ok? Antes de meia-noite é o melhor horário para dormir. Thiago, mas é porque eu não estou conseguindo. Ok, se você não está conseguindo dormir antes de meia-noite, não, Thiago, é porque minha atividade, assim, a hora que eu tenho para relaxar, assistir um bom filme, assistir um seriadozinho, é depois de meia-noite. Beleza. Se é desse jeito, preste atenção, só não emburaque madrugada adentro e principalmente defina hora para dormir e hora para acordar. Se você não consegue dormir antes de meia-noite, que é o ideal por conta da produção da melatonina, pelo menos defina hora para dormir e para acordar. Não, cara, então eu não consigo meia-noite, mas 1h30 da manhã eu vou estar dormindo, aí você calcula 7 horas ou 8 horas e 8 e tanto eu vou estar acordada. Você tem que dormir com horário definido para acordar. Beleza? Pelo menos. Agora, o ideal dormir antes de meia-noite, ok? Por conta da produção da melatonina. Vai acabar a live, bata um print aí pra gente, né? E divulgue essa live aí no seu Instagram, nos seus stories,
marca o perfil aqui, @logoterapia e ansiedade, @logoterapia e ansiedade, e nós estamos juntos. Bate um print aí, ó, bate uma foto deste careca aí e fala assim, bote lá, ele é feio, mas vale a pena acompanhar lá o negócio. Beijo grande, faltam 20 segundos aqui, cara, foi bom demais estar com vocês hoje. Olha, esse aqui é um dos principais pilares desse sistema terapêutico, tá bom? Tamo junto, até amanhã, a aula de amanhã vai ser doideira. 17h17 amanhã nós estamos juntos, abraço, valeu.